não ter visto aquilo que a gente viu lá atrás, o paz e amor dele é muito maior porque ele não sabe a hora que o bicho quebrar o que vem? Essa é uma evolução antropológica, social, cultural, natural. Não tem como, é óbvio que nós, se você olhar pra gente também, geração X em relação aos baby boomers, a gente também era mais blindadinho, a nossa vida era um pouco melhor, a medicina era melhor, a gente já tomou vacina, pegou menos sarampo, menos catapora. Então essa é uma evolução natural da molecada agora, que de repente não se apega, é porque naturalmente eles tiveram muito mais do que nós tivemos. Então não dá pra gente jogar isso nas costas deles, isso é um processo antropológico natural e orgânico, entendeu? E acho que cada geração vai ter muita coisa legal e muita coisa ruim. Você usou a questão do leite como exemplo, né? A gente entrava na fila do leite, mas a gente tomava leite puro, e essa galera tá tomando composto lácteo, entendeu? Eu cheguei a tomar leite de gado, eu duvido que teus filhos tomaram, é muito, muito difícil que tenham tomado. É uma galera mais exigente, talvez seja essa palavra, que talvez as outras gerações, a minha geração, uma parte da minha geração não foi, igual eu falei, eu tinha esse trabalho. Era ruim, era cansativo. Mas era um trabalho. Mas era um trabalho, era o que eu tinha, pô, eu tava na faculdade, eu queria ter dinheiro, eu não queria parar de ganhar dinheiro, eu não sabia fazer outra coisa. Ao mesmo tempo que isso me parece ser algo relevante pra você ser uma pessoa resiliente, igual o Durval havia comentado, é uma galera mais exigente, do tipo, pô, isso aqui não é bom pra mim, então eu vou ver outra coisa. E de novo, eu acho que aí não é só culpa da geração, ela é resultado de gerações anteriores e talvez do engessamento de leis trabalhistas, de modelos de trabalho que já estão muito defasados. Pô, a gente vai ver, a CLT é da época do Getúlio Vargas, infelizmente vai vir o primeiro cancelamento, que foi tão covarde que desistiu da vida, né? Botou a CLT aí e falou, não é pra mim. Depois ele não é pra mim, vou embora. Ele pensou, eu não vou acabar com essas consequências. Eu acho. Já deveria dar uma atualizada, só que vira uma discussão tão polarizada que fica aquele negócio de que o empresário é vilão e o funcionário é um pobre coitado. Em alguns casos a gente vê vários exemplos de exploração e tal. Mas essa nova geração, ela já encontra na informalidade muitas alternativas. Exato. Você não precisa mais, ou eles não enxergam valor na carteira assinada. André Torbey, que é educador e planejador financeiro, independente há 9 anos. Ex-bancário e assessor de investimentos. Bacharel em administração pela UFAM, colunista de finanças e educação financeira na Rede Amazônica e CBN Manaus. Junto com ele, o Durval Braga Neto, que é economista, especialista em marketing, desenvolvimento humano e psicologia positiva. É professor de MBA nas áreas de criatividade, inovação e comportamento. Além de facilitador certificado na metodologia LEGO, Serious Play, que estimula o pensamento criativo nas organizações. Fundador do Parque de Ideias, colunista da Rádio CBN e da Rede Amazônica, ele se dedica a entender como as pessoas se comportam, aprendem e se desenvolvem no ambiente organizacional. Uma geração é definida por um grupo de pessoas que compartilham experiências semelhantes por terem nascido e crescido no mesmo período, influenciado por eventos históricos, sociais e culturais específicos de uma época. Essas influências conjuntas moldam os valores, comportamento e expectativas sobre o mundo. E você sabia que metade da força de trabalho é da geração Millennials e que a geração Z tem mais dificuldade no mercado de trabalho? Vamos entender o que é que mudou de uma geração para outra com os nossos convidados. No Hospital Checkup, você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Vamos lá, meninos. Falando um pouquinho sobre geração, a gente sabe que para começar a nossa conversa é bom situar as pessoas que estão nos ouvindo sobre os tipos de gerações. Então a gente vai falar ali sobre geração Baby Boomers, são as pessoas que nasceram realmente ali entre 46 e 64, que foram logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então foi aquela emancipação, onde a gente teve um boom até de filhos de bebês, o pessoal que voltou da guerra. Geração X, que é a minha e do Durval, que vai estar ali entre 65 e 80. Os millennials, né? Esses meninos, os millennials aqui de 81 a 96. A geração Z, eu já tenho filhos na geração Z, que é de 97 a 2010. E a Alpha, que é a minha filhotinha já, que é a partir do 2010. E eu queria saber, eu já dei um pouco de spoiler, assim, como é que foi
quando você se olha hoje em dia, vocês se olham, vocês realmente são a cara da geração de vocês ou não? Olha, eu acho que sim. Eu acho que eu reflito bem, assim, as características básicas ali de quem nasceu. Nasci em 72, né, década de 70. E eu acho que eu percebo mais que sou assim quando eu olho para as novas gerações e para os comportamentos, né. E ao contrário do que a maioria das pessoas, pregam, né, eu sou fã dessas novas gerações. Eu acho que eles são muito melhores do que a gente, assim, eu acho que eles são muito mais safos, porém, eles têm algumas características negativas que são muito amaldiçoadas, mas a culpa dessas características, na minha modesta opinião, é nossa. E é por isso que eu procuro, tentar olhar o copo cheio em relação a essas gerações. E uma das características mais legais que eu acho que é um pouco desse desapego que nós, geração X, temos, né? Com a casa, com o carro, com o morado, que trabalhar 30 anos no local. Isso eu acho muito bacana, esse desapego deles, acho interessante. Também, além dessa roupinha, né? Sim. A gente tem que falar das vestes, É. rapaz. Dessa carinha de menino. Você se vê também nessa geração ou você... Porque na realidade, na sua idade ali, você patina um pouquinho, pelo menos até na área de onde você trabalha, você patina muito mais na geração nossa do que na mais nova. Como é que você se vê? Eu acho que, como você disse, né, acho que tem um intermediário aí. Eu conheço pessoas que têm o mesmo nível de responsabilidade, de preocupação, de ambição, de olhar para o futuro e tudo mais. E, ao mesmo tempo, tenho colegas da mesma geração que não têm a mesma visão. Acho que não é só a idade, eu acho que existem outros argumentos, como influência familiar, educacional, oportunidades de trabalho. Pô, eu fui bancário por muito tempo, foi meu único emprego de verdade. Então, acho que isso moldou muito, não só a parte do caráter, mas também da percepção de vida, assim, né? Que aí eu já acho que as gerações novas, elas não aguentam o mesmo nível de sacrifício, de bicho, é o que tu tem pra fazer. Ou tu vai fazer isso, ou tu vai pedir tuas contas. Tu vai fazer outra coisa, né? Então, eu acho que uma parte da minha geração tem esse nível de responsabilidade, de cuidado, e acho que isso ajudou a ter uma percepção diferente, né? Mas eu não acho que já, por falar, quando você... Cara, o meu pensamento é assim, quando você fala assim, se eu fui bancário, isso já te envelhece 10 anos. E amadurece, né? Mais ou Isso, o menos, cara é. tem um pé nos Não, baby boomers. eu é o que só falei, tenho né? sorte de estar aqui hoje. Exatamente. Não, eu acho que o mais Graças à medicina, ele A parece... medicina regenerativa. Exatamente. Agora, eu vou fazer uma pergunta direcionada inicialmente para o Duval, mas eu acho que vale a pena você entrar também na Celeuma. Quando você fala muito sobre o desapego, tá? Então, a geração mais nova, um desapego, principalmente a tua turma do milênio, mas você não consegue observar um pouco de que eu, com 47 anos, eu vi uma época onde o cruzeiro, cruzado e toda aquela mudança. A gente entrou em fila para comprar leite, a gente comprou leite de Chernobyl. Todo dia de noite você tinha o overnight. E aí a gente passou por uma época onde a gente viu a dificuldade que é quando um país está quebrado, quando tem inflação. Aí a gente patinou para uma segurança, onde a nossa geração, a gente, diferente dos nossos pais, a gente consegue guardar e consegue pensar ali em aproveitar um pouco a vida. Mas você não acha que essa geração nova, por não ter visto aquilo que a gente viu lá atrás, o paz e amor dele é muito maior porque ele não sabe a hora que o bicho quebrar, o que vem? Essa é uma evolução antropológica, social, cultural, natural, né? Não tem como. É óbvio que nós, se você olhar para a gente também, geração X em relação aos baby boomers, a gente também era mais blindadinho, a nossa vida era um pouco melhor, a medicina era melhor, a gente já tomou vacina, pegou menos sarampo, menos catapora. Então, isso é uma evolução natural. É tipo assim, da molecada agora, que de repente não se apega, é porque naturalmente eles tiveram muito mais do que nós tivemos. Então, não dá para a gente jogar isso nas costas deles. Isso é um processo antropológico natural e orgânico, entendeu? Então, e aí, assim, acho que cada geração vai ter muita coisa legal e muita coisa ruim. Você usou a questão do leite como exemplo, né? A gente entrava na fila do leite, mas a gente tomava leite puro. E essa galera tá tomando composto lácteo. Entendeu? Eu cheguei a tomar leite de gado. Eu duvido que teus filhos tomaram. É muito, muito difícil que tenham tomado, entendeu? Não sei que você tenha feito uma visita a um hotel fazenda, né? E lá você tenha tido a oportunidade de mamar na teta da vaca. Mas assim, tirando isso, que só os abastados têm, de poder, né, poder usufruir da coisa mais orgânica,
Dificilmente. Então, eu acho que tem as características positivas e negativas. Holandesas, albinas, Exato. né, que tem, já tá toda vacinada. Você lembra dos Isas? Sim, aqui, sim. Pois é, Zizas. os Isas, o dono dos Isas, ele mandava buscar um leite em lata da Holanda. E ele vinha aquele leitão lacrado, numa lata linda, etc e tal. A gente não consegue mais consumir isso, né? Mas em compensação, a gente tem mais oportunidade de tomar leites diferentes, leite de cabra, como das cabras cegas que são extraídas pelas freiras cegas do Himalaia, que você toma no seu day jejum, dia sim, dia não, que eu sei também. Exatamente. Minhas duas unidades de opinião, eu acho que essa geração também, as mais novas, elas já são mais desapegadas com qualquer coisa, porque tudo é feito para não durar, né? A geladeira hoje dura menos tempo, o carro dura menos tempo, as relações duram menos tempo, o dinheiro, ele parece que tem menos valor e economicamente ele tem, né? A inflação vem galopando já há bastante E tempo. emocionalmente também, né? Emocionalmente, é fácil você se comunicar, mas também é muito fácil você se isolar, você não precisa estar perto das pessoas, as pessoas não falam mais no telefone, é tudo áudio no WhatsApp, e quando a gente vai pensar, é a geração do acesso. Pô, eu ainda peguei o finalzinho ali, ou o intermediário, que a internet tinha que entrar depois de À meia-noite, noite, né? porque senão o telefone não Sim. funcionava, era caro, né? Pô, o celular que você tinha que fazer o hackzinho para mandar SMS de graça, porque quando começaram a cobrar já era caro, né? Então, assim, a geração de hoje já não precisa, onde elas vão tem Wi-Fi, tu não Exato, precisa exato. ter um celular com crédito, nem existe mais, talvez, né? Não sei como é que funciona isso hoje em dia, mas você tem redes sociais, você tem uma série de possibilidades que te fazem perceber que talvez você não precise pagar o mesmo preço que a geração anterior, né? A gente Exatamente. vê toda E a tudo bem. discussão. Tudo Tudo bem. bem. Talvez assim, não tudo bem, porque, sei lá, às vezes a gente se incomoda com a simplificação das coisas, porque parece que o atalho ele tá mais disponível. Antigamente você E tinha aí duas está, né? opções, ou você trabalhava muito, ou você ia ser herdeiro, né? Hoje não, hoje você pode trabalhar muito, o que pouca gente quer. Quando eu digo trabalhar muito, não é muitas horas, né? É trabalho duro. Ou você, não vou falar que na internet as pessoas não trabalham, mas parece ser muito mais fácil você virar um influencer, você abrir um OnlyFans, você ganhar dinheiro no Tigrinho, né? Ou acertar a próxima criptomoeda, coisas que não existiam antes. Pode parecer bobagem, mas um dia eu estava na casa do meu sogro, tinha lá uma reunião de amigos da época que a minha esposa era criança, e um deles, dos pais lá, virou e falou assim: Ei, André, isso aqui a gente faz há 30 anos. Esse copo descartável não existia. Cada um saía da sua casa com as suas panelas, com os seus pratos, os seus copos, os seus talheres, a gente se juntava, trocava comida e era isso. Supermercado não abria final de semana, posto de gasolina não abria à noite. Parece coisas que a geração de agora não entende. Tu ligar para pedir uma pizza. Que engrossou um pouco o coro dessa turma. E aí hoje é E muito essa turma nova fácil. não teve isso, né? Mas eu não Exato. os condeno, eu acho que é Não, esse o assim, ponto, né? Que a é gente só uma precisa- questão de, assim, vai dar ruim, mas vamos lá. Vamos lá, eu vou começar a puxar para cada um para sua área. Eu vejo que na medicina eu tenho meus chefes, que baby boomers, que era aquela turma que cara, trabalhava muito, muito. Então a vida deles era dentro do hospital, os filhos deles. Eu vejo muito que os filhos seguirem a profissão do pai como médico. Vai depender muito como ele vê a relação do pai, porque a maioria deles, os filhos não queriam fazer medicina porque eles perderam o pai para medicina. Ponto. O pai era que trabalha de segunda a sexta, sai, o menino tá dormindo, volta, o menino tá dormindo e talvez ali no domingo tem um almoço de família, tem todo aquele O rito. que é uma distorção, né? Na minha opinião. Que é uma distorção. E aí chega a nossa época e eu era chamado de vagabundo pelos meus professores. Por quê? Porque eu queria o final de semana. Quem tava errado nessa história, né? Você tá entendendo? Por isso que quando eu olho para os meninos mais novos na medicina, eu consigo ver uma coisa muito bacana, que eu acho que o Duval falou muito bem, que é o seguinte. No momento que eles entendem que existe um equilíbrio, que eles não precisam se matar de ganhar dinheiro e que esse dinheiro que eles ganham, eles podem curtir e aproveitar a vida, existem duas coisas que eu não consigo ver neles hoje em dia. A resiliência, porque vamos dizer, eu fui fazer 6 anos de faculdade, 2 de cirurgia geral, 2 de cabeça e pescoço, me mandei lá para o Canadá para fazer estágio, volto e tudo para começar a vida, para começar a ganhar dinheiro. Então vão 10 anos.
E aí a gente olha para essa turma agora, eles, pasmem vocês, tá? Tem faculdades, tem residências médicas, e às vezes em USP e tudo, que não tem, que sobra vaga, porque eles entram, vamos dizer, principalmente residência de cirurgia geral, e falam assim, não, Não eu vou quero. passar 2 anos desse jeito, eu tenho que chegar Uhum. aqui 5h30 da manhã, sair 8 da noite. E não vou Não, ganhar cadê nada, meu né? horário? É. Você Sim. tá entendendo? E tem eu assisti uma vez uma palestra, o cara falando que em Harvard, olha só, Harvard, o estudante de medicina de Harvard, quando dava 5 horas da tarde, que era o horário dele, ele tava no meio de uma cirurgia, ele tirava a luva e falava pro preceptor, tá no meu horário, eu tenho que ir embora. Uhum. E aí, E assim, nem era SUS, né? E a barriga aberta lá, né? Não, e eu imagino assim, cara, se você foi fazer Harvard, primeiro, que ninguém te obrigou a estudar para passar medicina em Agora Harvard, nem a não pode ser mais raras fazer Harvard, exceções. né? Nem tá podendo. Não tá nem podendo Cancela, agora. cancela. Fala outra faculdade aí. E aí, o segundo ponto é, cara, como é que vai ser isso? Se você estiver no meio do plantão e alguém estiver ali no meio da cirurgia, você fala assim, ó, senhor, desculpe, tá? Vamos acabar por agora, a sua cirurgia, vamos dar por encerrada, porque... Mas deu eu não uma- Volta amanhã. Eu não sei, Jefferson, se isso existe, tá? Essa é uma tese que eu defendo, tá? Isso existe, né? De repente o cara soltar... Eu tive professores que no meio da sílaba batia a campa e ele soltava o pincel. Né? No meu tempo já era pincel, não era giz, que nem no teu, É, no caso. Né? pro projetor. Transparência, né? Transparência. E existe isso, né? Mas também existe uma galera, cara, que tá muitíssimo, digamos assim, tá até visceralmente conectado com o que acredita, o tal do propósito, e tá trabalhando em ONGs, cara, ganhando um pouco menos do que ganharia no hospital, no Albert Einstein da vida, e estão fazendo muito bem. A minha tese é de que os preguiçosos, indolentes, mau caráteres sempre existiram. Inclusive na minha geração, na sua, sempre existiram. Tinha baby boomer preguiçoso? Claro que tinha. Né? O meu avô exibia uma cicatriz de uma revascularização como se fosse uma medalha de minha filha. Isso aqui é trabalho, entendeu? O que hoje não faz o menor sentido, entende? Então, eu não sei se essa preguiça, eu acho que ela aparece mais hoje. Eu não sei se o Tobey concorda. Eu acho que ela é mais cristalizada, mas eu acho que sempre teve isso, cara. E uma outra coisa que eu queria colocar também é a tese de que o equilíbrio não existe. Para mim, equilíbrio não existe. Você concorda comigo? Putz, muito. Equilíbrio não existe para mim. Para mim é o seguinte, no momento que eu estou aqui contigo e estou adorando poder participar, ganhar milhares de seguidores, né? Sim. Agora, a partir de Muitos likes. agora, Agora, Muitos meu likes. amigo, Agora né? vamos Agora explodir. você já fala para sua esposa eu que vai estou ser super difícil. feliz, mas eu estou renunciando um café que minha esposa me chamou para ir tomar. No momento em que eu estou trabalhando lá e que eu estou às vezes cansado e desgastado, eu estou renunciando. No momento em que eu digo, olha, eu não vou poder fazer esse evento porque eu tenho um aniversário de 15 anos, eu estou, de alguma forma, desequilibrado. Não tem aqui. Eu acho que o que causa o estresse, a ansiedade, essa coisa toda, é você ficar na utopia de buscar um equilíbrio que não existe. Como é que você vê, Torbey, na parte das finanças também, a turma que está chegando agora? Porque você falou que você foi bancário e envelheceu 20 anos lá, no pouco tempo de Não, ele é bancária. Benjamin Button. Benjamin Button. É o contrário. É o contrário, ele nasceu velho e tá... Como é que você vê essa moçada chegando no mercado de trabalho? E como é que ele vê exatamente a área onde você vai de finanças, cara? Como é que tá chegando essa moçada nova? Cara, é interessante porque ao mesmo tempo que a gente observa que é uma galera mais exigente, talvez seja essa palavra, que talvez as outras gerações, a minha geração, uma parte da minha geração não foi, igual eu falei, pô, eu tinha esse trabalho. Uhum. Era ruim, era cansativo, Mas era um trabalho. mas era um trabalho, era o que eu tinha, pô, eu tava na faculdade, eu queria ter dinheiro, eu não queria parar de ganhar dinheiro, eu não sabia fazer outra coisa, Uhum. né? Ao mesmo tempo que isso me parece ser algo relevante para você ser uma pessoa resiliente, igual o Durval havia comentado, é uma galera mais exigente, do tipo, pô, isso aqui não é bom para mim, então eu vou ver outra Uhum. coisa, né? E de novo, eu acho que aí não é só culpa da geração, ela é resultado de gerações anteriores e talvez do engessamento de leis trabalhistas, de modelos de trabalho que já estão muito defasados. Pô, a gente vai ver, a CLT é da época do Getúlio Vargas, né? Infelizmente vai vir o primeiro cancelamento, que foi tão covarde que desistiu da vida, né?
né? Botou a CLT aí e falou, é que não é pra mim. Depois ele pensou Não no que é ele pra tinha mim. feito. Vou embora. Ele pensou, eu não Vocês vou se arcar com virem essas com isso. consequências. É. Eu acho, cara. Cara, pô, já deveria dar uma atualizada. Só que É. vira uma discussão tão polarizada que fica aquele negócio de que o empresário é vilão e o funcionário é um pobre coitado. Uhum. Em alguns casos a gente vê vários exemplos de exploração e tal. Mas essa nova geração, ela já encontra na informalidade muitas alternativas. Exato. Né? Você não precisa mais... Ou eles não enxergam valor na carteira assinada, em você ter um fundo de garantia, em você ter a contribuição para o INSS. Eu acho que esse é o momento do Brasil. O problema não é criar mais leis, é fazer com que as leis que existem se tornem mais contemporâneas e que haja um respeito. Sim. Né? Porque a lei no Brasil, para algumas pessoas, tanto faz. E uma visão um pouco mais pragmática de negócio, né? Porque, assim, quem faz as leis não gera emprego, esse é o ponto. Quem está criando as leis não está no banco do empresário, entendeu? Exato. Esse E é aí, o ponto. Essa geração, ela vem vendo empregos que não existiam. Pô, podcaster, um youtuber, um modelo no OnlyFans, sei lá mais o que é recente, assim. TikToker, né? Você ganha dinheiro sem sair de casa, toda aquela discussão do home office e tudo mais. E aí, quando vai para um trabalho que tu tem que passar o cartão e tu fica olhando para um computador que tu poderia estar em casa, essa galera já se incomoda mais. Né? Uma parte da minha geração, a geração de vocês, não tinha outra alternativa. Pô, tu vai pegar um ônibus e vai ficar 2 horas no trânsito. Ok, outra opção que tu tem é andar. Fora isso, ou tu vai comprar um carro que não é tão acessível. Hoje já é mais acessível, não é que é mais barato. Comprar um apartamento não é que é mais barato, é mais acessível, porque a capacidade de endividamento Foi das democratizado pessoas também, né? se tornou um negócio absurdo. Eu peguei, talvez, o começo dessa democratização, por exemplo, do cartão de crédito. Que todo mundo hoje pode ter 10, se quiser. Banco digital abre 1 a cada semana. Então, a classificação de risco do brasileiro já está dentro do preço. Né? Esse cara aqui não vai pagar, mas os outros vão pagar. Tá no Está no PDD, está na balanço. provisão de devedores, a inadimplência sobe, mas tem alguém pagando. Então, tem um pouquinho essa percepção da facilidade, e quando a gente vem para o mercado de trabalho, é uma área em plena evolução, por causa da democratização. Né? Eu até vi recente que, por exemplo, os milênios são a geração que mais vão receber dinheiro em herança, né? Porque a anterior vai partir para a glória e esse dinheiro vai ficar para quem? Se ficar alguma coisa, né? O problema é que a gente vê que as decisões tomadas hoje, elas são pensadas muito no momento. Sim. E não com uma visão de médio, longo prazo. É isso que me incomoda, sabe? Eu não sei se eu sou muito Caxias, Aliás, eu sou muito quadrado. Tem a tese do Kahneman, né? De que, assim, você usa da forma mais irracional possível Exato, o recurso que está à tua disposição, contrariando, inclusive, tudo que eu aprendi na faculdade de economia. Teu cérebro sobrevivente tá aí, né? A carne é fraca, mas ela sempre vence. Exatamente. Eu ouvi essa frase há muito tempo. E é isso, cara. Você sabe que você falando isso, eu lembro que uma vez quando eu fui sentar para montar toda a carteira de investimento, tal, aqueles planos de segurança, PGBL, VGBL, aquela coisa toda. Coisa de podcast abastado. Coisa de podcast abastado, graças a Deus. Né? Amém, amém. Receba, pai. E aí, eu lembro que o cara que tava conversando comigo, ele falou assim, o que você quer deixar pros seus filhos? Aí eu falei assim... Saudade. Nada. Aí ele falou assim, não julgo. Aí eu falei, não é pra julgar, não. Deixa eu lhe explicar uma coisa. A geração... A geração... Foi no banco? Não foi no banco. Já falar, assim, coitado do cara, levar uma lição de moral, bicho, um cliente chato, não, meu mas irmão. o cara meu doido pra te empurrar uma capitalização ali. Um CDB, alguma coisa assim, Mas eu vejo muito isso, que a geração dos nossos pais, que a gente viu trabalhando muito e não curtindo, e aí eu chego na minha geração, que foi uma conversa com um amigo, onde o pai dele fez isso pra ele, comprou casas, imóveis e tal, quando cada filho casou, tinha uma casa, aquela coisa toda, e ele tava, a esposa querendo conhecer o mundo, indo ir pra Europa e viajar, e ele querendo guardar dinheiro pra comprar um apartamento pro filho. E ele ainda nas aulinhas de inglês. E eles ainda na aulinha de inglês. E o meu pensamento é, e se minha filha casa com um cara que de repente não se dá comigo e não vai nem mais na minha casa? Eu vou ficar trabalhando esses anos todinho pra comprar um apartamento pra eles? Pois é. Então, a noção do que a gente começa a ter, e é o que você está falando, é o seguinte, eu tenho uma noção de dinheiro, de quanto eu tenho que guardar para quanto eu tenho que gastar,
E eu acho que é tão importante disso o meu jogo de como eu vou fazer para meus filhos saírem de casa, terem o dinheiro dele e não me pedir mais dinheiro. Uhum. Porque esse que é o grande jogo. Eu e minha esposa, com o que eu ganho, cara, dá bom demais. Eu tô rezando pra a hora que os meninos vão sair de casa e vão seguir a vida deles, que era o que meu pai me falou. Falou, filho, o que eu espero é que você nunca me peça dinheiro, porque se você não me pedir dinheiro é porque você anda Deu com suas certo. pernas. E você deu certo. Mas tem uma coisa interessante, né? Eu queria fazer um comparativo do que você acabou de falar, né? Da preocupação, às vezes, exacerbada dos pais de deixar uma casa, de deixar não sei o quê, e fazer um comparativo com o que acontece dentro do ambiente corporativo, né? Que hoje o que acontece? A gente tem as pesquisas mostrando aí que, tipo, 40% das pessoas hoje, empregadas, estão pensando em largar seu emprego nos próximos 6 meses, né? Por quê? Porque, na verdade, nós, enquanto pais, estamos nos esforçando para deixar uma herança a qual eles não valorizam mais. É isso aí. E no ambiente do trabalho, a galera está se esforçando para atrair gente para dentro da empresa, oferecendo coisas que eles já não valorizam mais. Então, por exemplo, quando você vê lá uma chamada de emprego que tem salário, plano de saúde, não sei o que lá, o que acontece na prática? Eu conheço gente que ganha 50, 60 mil como salário, né? Não, muito mais, Doutor. muito mais. Isso é muito pouco. 50, 60 mil como salário. Isso é só de podcast. Isso é Porque, só assim, o que ele segundo o recebe aqui IBGE, de publi. Isso, exatamente. O IBGE diz pra gente que quem ganha 30 mil para cima é rico no Já é Brasil, rico. não é isso? Isso, É rico. Então, 50, 60 mil é o dobro do rico, né? Então, o que acontece? Esses caras estão largando o emprego porque eles não aguentam um ambiente tóxico. E os pais estão infartando simplesmente porque os filhos não valorizam aquilo que ele está querendo deixar. Então, tem um problema de valores aí. Um alinhamento de expectativa, Completamente distorcido, cara. né? É isso aí. Não sei se vocês viram, Tetobey, que nos Estados Unidos está tendo cara, tá tendo um movimento muito maravilhoso, que é a galera que o pai, o americano, guarda o dinheiro a vida dele todinha pro moleque ir fazer a faculdade E ele não quer fazer vai faculdade. embora. Não, o cara tá voltando pra casa. E o velho tá falando assim, mano, Vaza. vaza. Ah. Vaza. Não a minha mãe. A minha mãe programa- adoraria que eu voltasse. Não a minha mãe. Mas vocês conseguem observar, até você no seu dia a dia, quando você vai falar sobre investimento, essa molecada tá voltando, tá fazendo 30 anos, tá dentro de casa e não quer sair. E o pai tá desesperado, isso porque aí. ele já fez Os a nenéns, contabilidade e neném. Nem. Não, mas a minha dica pra todo mundo é, cara, sai de casa com 65 anos aposentado, pô. Resolvido, muito mais pô. confortável. Muito melhor, E pô. Tu só- vai só passar quem muito menos conseguiu perrengue. Só- Muito menos perrengue. Só quem conseguiu isso foi o Príncipe Charles, que ele tava esperando. Ô, meu irmão, saiu de casa com 80 anos, bicho. Ele, pô, Eu acho que vai ter uma fase é o que herói, os o filhos nosso vão herói. expulsar os pais de casa. vai ser, Vão começar a mas expulsar os se a pais. gente for procurar, deve ter notícia assim, né? Com certeza. Deve ter Com notícia assim. certeza. Daí eu consigo observar na geração nova, e aí a gente vai falar. O ciclo, ele roda e volta sempre no mesmo lugar. E assim são as roupas que a gente vai vestir. E eu tô vendo a geração Z, o meu filho, eles estão chamando até de Zoomer. Eles estão comparando com os Boomers. É. E eu achei tão interessante que eu fui ver exatamente... Quando eu li sobre isso, eu comecei a observar meu filho. Então, assim, é uma molecada, ele tem 14 anos. O esquema dele é musculação, comida balanceada, exercício físico, futebol dele, e eles voltam a ter uma tendência do que eu olho o avô e o neto, e eu falo assim, cara, a gente voltou mesmo? Vocês conseguem observar isso, a geração mais nova? Existe um movimento, todas as gerações tiveram, em alguma medida, um movimento de contracultura, né? Por exemplo, o vinil, né? Eu adoro vinil, cara. Assim, nunca deixei de gostar. Mas tem uma galera jovem que tá comprando vinil. Sim. Entende? Então, esse movimento de contracultura, ele é normal, ele é um momento até talvez de reação, na minha opinião, até positiva, para esses excessos que estão acontecendo, da digitalização exacerbada, etc e tal. Eu acho legal isso, sabe? Só não acho... É que, assim, eu tenho um pouco de medo, eu sou muito reativo, porque, assim, toda vez que a turma fala assim, ó, a galera tá ficando muito em casa, não querem mais sair de casa. Qual é o número? Quem é a galera? Quem é essa pessoa? Do que se alimenta? Onde vivem? Sexta-feira, né? Exatamente. Tu entende? Porque assim, a gente está pegando alguns recortes e está generalizando e dizendo que isso talvez seja... Eu não sei, eu tenho um pouco de receio, sabe? Porque, por exemplo, na minha casa eu tenho uma de 14 e uma de 11. São completamente diferentes, cara. Completamente diferentes.
A de 14 e a de 11. Mas mas a de 11 tá querendo me pedir um dia desse um negócio que chama, não vou lembrar o nome, talvez você lembre. Tu tem filha de qual idade da tua filha? 10 anos. Ela é e mais... 14. Eu tenho uma de 11. Bob Good. Bob Good. Bob Pra Good. pintar. O que é isso, Eu cara? não faço ideia. Mas o que é o Bob Good? A gente fazia isso, cara. Pintura com pincel, aquele negocinho, o desenho branco que a gente ganha na pizzaria, sabe? Quando senta. Ok. É aquilo, cara. E a gente tá gastando R$500 pra comprar aquele negócio. Eu falei, papai Não, faz... vocês são e eu- ricos, né? Isso aí não é nada. Não, eu falo pra minha filha, você sabe o que eu ensinei pra filha? Cara, Não, isso não é por muito isso, é porque tu bacana. não tem filho. Tá? Isso é diferente. Eu ensinei pra minha filha que quando a canetinha, o hidrocor termina, você joga álcool. Álcool. E ele Dá uma volta, balançadinha. é isso aí. É isso aí, é isso Como é aí. que você percebe, Torbay, hoje em dia, na parte de investimento, quando você vai separar a galera mais antiga, o pessoal da nossa geração X, da sua Z, como é que você vê esse movimento financeiro que eles estão chegando com você? Eu acho que a galera é muito mais ousada, né? Muito mais arrojada, assim. Acho que por serem mais nativos da internet, tem essa percepção sobre criptomoedas, sobre acreditar que, né? Lá vem o segundo cancelamento, que o Bitcoin vai substituir o dinheiro de verdade e tal. não sei o quê. Eles são mais conservadores ou porra loucas? Eu acho mais arrojados, assim. Eles não têm. Eu acho que até pelo desapego. Se não der certo, não deu, mas Tudo se bem, der né? certo, eu fico milionário. Porque eles seguem os caras que fizeram isso. Né? O cara que pegou o dinheiro do pai e nem falou pro pai, botou tudo em Bitcoin e na pandemia bamburrou, ficou zilionário e, pô, todo mundo acha que vai fazer o mesmo caminho, né? Por isso que o problema das bets, do tigrinho no Brasil é o atalho. Parece ser muito próximo das pessoas. Cara, você tá, sei lá, a 3 roletas de ganhar R$1 milhão. Não é igual o show do milhão, que tu tinha que acertar 15 perguntas, quem quer ser um bilionário. Domingo eu tava vendo lá no Luciano Huck. Sabe qual é o peixe mais rápido? Não sei. Foi a pergunta, eu já não sei. Foi a pergunta que o cara errou. É o O cara era médico, inclusive. É o Marlinho ou não? Não, era tipo peixe-vela, alguma coisa assim. É uma coisa que a gente nunca sabe. Nunca ia Nem acertar, meu- mas eu já teria perdido antes. Não, né? e nem meu pai, eu vou dizer, é outra coisa também que a gente perdeu com a geração. Acho que muito do celular, o meu pai é um poço de cultura geral. E eu acho que eu sempre amei muito isso, de sentar com pessoas que eram mais velhas e que tinham uma cultura geral muito Por isso boa. convidamos o Torbay, né? Não, a idade do Torbay. Não, mas assim, eu ainda peguei a Barça. Sim, Eu- Né? Não, Pô, sim. de você Eu ler peguei a o Tesouro da Barça, Juventude, assim, a cara. galera hoje joga no Google, não sabe nem se a fonte é confiável e foi, né? Mas só um detalhe, separando as gerações, as mais novas das mais experientes sobre os investimentos, o cara mais velho é o dinheiro da vida dele. Ele não vai arriscar agora. E até dentro da ciência de perfil de risco, o cara mais velho, ele tende a ser mais conservador, né? Até porque o horizonte de tempo dele já não é de tanto acúmulo, já é de usufruto. Então, ele não vai, né, assumir riscos que ele não precisa. A não ser que o cara demorou para começar a se preparar para aposentadoria e tem menos tempo. Ou ele vai ter que aportar muito, colocar muito dinheiro no intervalo de tempo menor, ou ele vai ter que aceitar um risco maior, né? Então, eu acho que as gerações mais novas, elas estão mais... talvez mais acostumadas com a volatilidade. Talvez seja nesse sentido. E você sabe uma coisa interessante você falando? Porque assim, eu vejo meu filho com 12 anos, ele já estava assistindo vídeos e já estava assim, pai, abre uma conta para mim. E aí, já que eu não ganho dinheiro, os milhões que vêm do podcast não vêm de bancos digitais, mas o banco digital X. E eu queria que o senhor me ensinasse como eu investi meu Tá dinheiro. vendo? Olha só que bacana. Tá vendo? Entendeu? Até eu Né? acho que pela comunicação, né? Sim. Mais Não, mais e aí próxima. chega. As e minhas aí, me cobram também e a aí minha, chega. a minha continha e tal. Eu acho, a gente já lança aqui. Eu acho que o Torbay poderia fazer Um um workshop aí pra workshop molecada. pra molecada. No Dia das Crianças. No Dia Boa, das Crianças, bota cara. aí. Tá aí, bota aí. A gente já escreve. Porque olha que coisa interessante, Torbay. Conversa do final de semana da minha casa, tá? A minha filha senta, ela ganha R$80 por mês, ela bota 20 na conta dela normal e 80 na conta dela de investimento. Não, peraí. Então faz de novo a conta, pô. Ela Ou, ganhou desculpa, 80. 60 na de investimento e 20 na normal. Ia falar na alavancada, né, moleque? alavancada. Ganha 80 E e aí, guarda 100. e olha só, ela tá com R$1.400 na conta dela. Olha aí. E a preocupação dela é porque o irmão, que sempre guardou muito, tá gastando muito, que ele entrou nessa fase de 14 anos, aí agora gosta de perfume, gosta Sim. disso, daquilo. E ela falando, cara, eu achei engraçado o peso dela. Falando assim, o Vinícius tá gastando muito, pai.
É um perdulário. É um perdulário. Um irresponsável. Um irresponsável. E aí eu fiquei, porque eu consegui levar os dois, olha só que fato, eu consegui levar os dois pra Disney, os dois tinham dinheiro no banco deles, eles voltaram com dinheiro no banco porque... E eu perguntava assim, você não quer comprar? E eles falaram assim... Mas em compensação, não coitada, é. a conta O do... pai. É. Tá sobrando? Me empresta rapidinho. então. Não, mas eu achei interessante porque assim, eu dei, juro pra vocês, eu dei $100 pra cada um. Pum, $100. E aí eu falei assim, o resto que vocês quiserem gastar, eu vou pagar pra vocês comida e entrar no parque. E o resto é com vocês. E eles compraram poucas coisas e coisas pontuais que eles já foram para os Estados Unidos sabendo o que eles queriam. Uhum. Já tinham E no pesquisado e mais, tal, né? planejado. E no mais, eles não gastaram, porque eles falaram assim, eu não vou gastar o meu dinheiro, porque, cara, isso aqui eu demorei para guardar. Então, eu queria contar uma história para você. Você falou da Disney, falou de dinheiro, imediatamente eu conectei com uma história de uma pessoa que tem uma filha, um senhor que tem uma filha e tal, que demonstra claramente a diferença entre gerações. Ela, provavelmente um millennial, e ele, geração X, né? Tava no parque da Disney, o pai se recusa a aprender a falar inglês. Não quer falar inglês. E o pior, ele entende que tendo dinheiro, não precisa Não falar precisa. inglês, né? Tá. Ele estava no parque e ela foi brincar com ele, foi fazer uma brincadeira. Ele disse, pai, eu duvido o senhor ir lá e comprar uma água. E ela com a carteirinha dela aqui na mão, né? Duvido você ir lá comprar uma água. Vai lá, usa teu inglês. Quero ver se tem coragem. Quero ver se tu consegue. Sabe o que ele fez? Ele tomou a carteira dela e disse, eu duvido tu ir comprar uma água agora. Tu vê a diferença de pensamento, né? Ou seja, a mais nova considera... É muito profunda essa história, parece uma coisa, né, só engraçada, mas ela é profunda, cara. A menina valoriza o conhecimento, né, o domínio de um idioma. O pai disse o seguinte, dinheiro que manda. Né? Eu não sei se tu tens essa percepção, mas eu acho que é muito isso, sabia? Eu talvez seja o pai. Tu também seja o pai. Velho, né? É o velho. Não, eu vejo que o ambiente da molecada... Mas só um detalhe, desculpa te interromper, Jeff. Talvez eu acho que ela é exceção. Será? Eu não acho que ela seja a regra da geração. Não tem regra, né? Porque, por causa dessa busca pelo conhecimento, eu acho... não tem regra, de fato. Mas eu acho que a galera hoje é muito... Cara, a velocidade é muito rápida. A velocidade é muito rápida, corta essa parte, senão o pessoal vai pensar que, pô, o domínio do idioma original dele já Você vê que nem o português... Ele fala, imagina o inglês. Mas, cara, as notícias são muito rápidas. As conclusões são muito rápidas. A notícia mal saiu, o teu influencer preferido já tá com um conteúdo pronto ali, né? Então, as pessoas hoje não precisam pensar. Tu não precisa pegar os primeiros 2 volumes do Barça para achar em qual dos outros livros tu vai encontrar o conteúdo sobre tal coisa, né? Hoje já é muito rápido. Então, eu até vi em algum desses dias alguém falando, as pessoas não leem mais. Não, as pessoas continuam, leem até mais hoje do que liam antes. Com certeza. Só que não é um negócio orientado. Tu não tá lendo sobre uma coisa que gera um interesse. Tu tá perdendo tempo, minutos, horas do teu dia. Você tá engolindo algumas informações. Scrolling ali, tu exatamente, tá passando a tela, tu tá lendo o tempo todo, mas tu não tá guiado, tu não tá buscando, tu não tem... É que a leitura a provocação, agora. exatamente. A diferença é, na nossa época, eu, por exemplo, gosto de livro. Eu leio no Kindle e tal, mas não gosto. Tá? Às vezes, quando eu não consigo livro, eu vou lá e leio no Kindle como exceção. Mas a leitura no livro, ela é linear, assim. Né? Quando você pega um Kindle, um celular, que vai o scrolling, como você falou, rolando, etc e tal, a leitura é difusa, cara. Então, a tua atenção é muito baixa. Então... E talvez, desculpa te interromper, o aspecto ritualístico do livro, do cheiro do livro, de tu marcar o livro, de tu parar pra ler, de que tu tem que ir pra um lugar que tenha uma luz bacana. Isso. O celular, café, tu lê né? em qualquer lugar, pô. Tu tá deitado na cama, tu tá no banheiro, tu tá na sala, tu tá tomando teu café, lendo teu celular, tu tá comendo, lendo o celular. As pessoas, elas perdem o momento. Sim. Né? Então, a presença, né? E aí eu acho que é isso que me faz valorizar, talvez... a velha guarda, porque a curiosidade e a leitura e o interesse te geram a capacidade de um raciocínio, de você escolher as coisas, de você falar que não, isso aqui é bom, né? Que as gerações novas talvez não tenham, né? E aí, de novo, pela velocidade, pelas redes sociais, por você fazer parte da vida das pessoas. Pô, legal, quando vocês eram mais jovens, vocês tinham lá artista de cinema que...
Pô, sou fã daquele... Tu só vê ele no cinema. Uhum. Hoje tu vê no Instagram, Você o cara... transforma muito rápido, né? né, o dia a dia da pessoa, não sei o que, parece que você faz parte, É. né? Então isso te E deixa... acabou a presença. E aí vem o poder da influência, né? E eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu preciso falar minha frase de efeito, e eu acho que ela combina com esse momento. Então é a hora de você olhar É o pra momento câmera. que eu olho para aquela câmera, e todo podcast que eu vou, eu falo isso, né? É uma frase do Montesquieu. Ele, sei lá, era um conde, um barão, sei lá o que ele era. Eu falei isso no teu Sim. podcast, Uhum. né? Depois eu vou botar os dois. Que ele falava, sei lá, em 1700 e tal, morava num castelo, não tinha nem banheiro. Provavelmente não tinha banheiro, né? Naquela época, sei lá, acho que não tinha. O que saneamento também não tem básico. nada a ver com o assunto. Não né? tem nada a ver com... Eu só Eu quero, tô eu só tentando quero fazer o conectar. contraste. Vamos lá, Mas vamos volta lá. pro corte, Montesquieu. Montesquieu falava assim, o problema não é você querer ser feliz, você buscar a felicidade. O problema é você achar que as outras pessoas são mais felizes do que elas são de verdade. Meu irmão, não tinha rede social, pô. E o cara falava uma parada dessa. Hoje em dia, a gente tá fazendo coisas porque a gente teve um gatilho Sim. ali, né? Não, eu costumo dizer que a gente está trabalhando 14 horas por dia para ganhar dinheiro que a gente não precisa, comprar coisas que a gente não gosta para impressionar as inimigas no Instagram. É isso. E faz muito sentido. Por exemplo, tu quer olhar o que no teu Instagram? Exato. Miséria? Não, de Tu jeito quer nenhum. ver comida feia? Não, pô, tu quer ver uma comida bonita, tu quer ver teus amigos viajando, Quero tu quer ver ver o Jeff pessoal Podcast, arrumado, né? quer ver Jeff ali o Podcast, corte né? top do Jeff Podcast Exato. gerando autoridade. Exato. É isso que tu quer ver, né? E hoje, de novo, é muito mais simples tu escolher aquilo que só te interessa. Uhum. Por isso que as pessoas ficam muito fechadas, né? E aí falta repertório. Falta Ou repertório. seja, acho que esse é um grande Exatamente. contraste também. E sabe que na faculdade tem uma coisa que eu achei maravilhoso. Eu fiz uma pós-graduação em Educação de Saúde pela USP e lá eu aprendi uma tática para a geração nova que eu consigo quebrar todo mundo. O artigo científico se chamava Perception in 1 Minute. E só você precisa fazer uma coisa só, repetir 3 porquê para os caras. Então eu passo, toda sexta-feira eu chego no hospital, vêm os alunos, vêm os residentes, e aí eu vou falar assim, olha, esse paciente operou, fez tal cirurgia. Aí tu pergunta, por quê? Porque ele tinha doença tal. Por quê? Geralmente, vão Morre 3 por ali. quê? Fica no Geralmente, segundo, cara, no segundo É, eu já mato foi. 90%. Raramente alguém vai conseguir me responder o terceiro porquê. E aí a resposta do porquê. O porquê é porque eles são superficiais. Uhum. Então essa história do scrolling, essa história da coisa muito mastigada, faz com que eles não consigam, eles não queiram ter acesso ao que acontecia com a gente. E eu falo, quando eu cheguei em Goiânia para fazer a residência, pô, precisava de um livro de anatomia e um livro de fisiologia da cabeça e pescoço. Meu professor chega com um livrinho velho, de 1978, que eu nasci em 78, ele estava saindo da residência. Ele falou, Jeff, esse aqui é o livro, é o seguinte, não tire xerox, porque senão você vai abrir Vai o livro todo arrebentar dia e o vai livro. arrebentar o livro. E me devolva na semana que vem, porque senão você vai esquecer. Então eu tinha uma semana para ler o livro todo, entender, fazer anotações e deixar as minhas anotações guardadas, porque eu não ia ter Pra tu acesso a achar esse depois livro também. novamente. Sim, Ah. exato. Então assim, onde é que a gente guardava isso? Na cabeça. Exato. Ah. Mas aí vem a questão que o Torbay falou, da presença, cara. Sabe, de você estar presente aqui. E aí tem algumas outras distorções, por exemplo, vocês já leram alguma coisa do Pablo Neruda? Eu li um livro só do... Il Poeta della Donna, né? Era um... Fui na casa dele, Fui no na casa- Chile, foi- assim. Aí Não, tinha pra algumas cá, né, coisas pela ali. cara- pela cara do- A gente Você tomou um sabe da vinho história? lá, assim. Tu sabe da história do Pablo Neruda? Não. Que ele estava um dia, um funcionário dele pegou ele na biblioteca dele, sentado, olhando para cima, assim, e aí ele disse, professor, com licença, o senhor está descansando? O senhor tá descansando? Ele disse, não, eu tô trabalhando, né? Tô trabalhando. E aí ele achou estranho, né? Pô, o cara tá trabalhando olhando para cima, né, cara? E aí mais tarde ele gostava muito de flores, ele tinha um roseiro, não sei como é que chama, rosário, não sei como é que chama, uma plantação Uma parada lá. uma parada de rosas lá. E ele tava lá, cara, com um chapéuzinho, colhendo as rosinhas dele, as flores e tal, todo suado. E aí o mesmo funcionário chegou e disse, aí, professor, o senhor tá relaxando agora? Ele disse, não, agora eu estou trabalhando. Entende? Então, assim, a percepção o que é a presença. Por exemplo, eu tenho certeza, se tu olhar para um aluno teu ali na residência, se tu pegar ele olhando para cima, ou ele tem algum transtorno, né? Ou é assim, ou é um preguiçoso, né? É um vagabundo, porque ele
parar para pensar, não é mais permitido, Não é mais cara. trabalho. Não é, e não é mais considerado Não é um uma trabalho. coisa valiosa. né? Exatamente, entende? Tem que ter a E isso é resposta uma na ponta da característica. língua, Essa é uma essas coisas característica. assim. É muito doido, né, cara? Isso Não, é- eu- E eu acho que vai ficar pior com a inteligência artificial, Uhum. né? Cara, é só tu Era onde olhar eu o ia chegar Twitter, meu agora. Deus do céu, o Twitter tá insuportável, porque tu coloca qualquer coisa aí parece alguém... Twitter? No Twitter. Não é X? Ah, mas eu sou das antigas, né? Eu ainda não fiz o Não, rebranding. das antigas, não sei se só tu que tá lá, né? É, Eu- provavelmente. Talvez só Deus, eu cara. esteja lá, O Xandão não me bloqueou, terceiro cancelamento. É, Ainda. o cara posta alguma coisa, aí vem alguém, Grok, isso é verdade? É. As pessoas não vão mais atrás da informação. É. O que a inteligência artificial falar e o cara não validar, pra ele já É, valeu. Né? Exatamente. Então, vai ficar pior. Eu acho que vai ficar pior. Se a gente tem a impressão de que as pessoas estão ficando preguiçosas e talvez venha ali a desculpa de que elas estão ficando mais eficientes, o futuro Mas isso tende a também ser desafiador. de né? novo, é culpa do movimento. Porque, assim, se você pode usar a inteligência artificial, por que não usá-la? Né? Tem mais que usar, tem mais que usar. Não, acho que tem que usar. e o jogo eu trouxe até, eu fiz um podcast aqui sobre IA na área da saúde, trouxe 2 professores que são da universidade e que estão à frente de projetos junto com a Samsung. E eu vejo muito isso no nosso dia a dia. Primeiro, que a IA é que nem o inglês. Você quer ou não quer, meu amigo, o problema é seu. Uhum. Tá aí e você tem que dominar. E o segundo, quem dominar primeiro quem beber Bebe água água limpa, né? limpa vai dominar. Porque o que acontece? No meu dia a dia, dentro do meu consultório, eu posso usar IA para 1000 coisas. E eu vejo interessante porque alguns pacientes que eu já atendi que são baby boomers, e principalmente médicos, que foram meus professores e tal, e que entram, e quando falam de IA, eu imagino que era a mesma demonização que acontecia na nossa época, quando se falava no inglês ou qualquer outra coisa que era muito nova, que eles achavam que isso daqui era um absurdo. Então, essas mudanças, as pessoas mais antigas, elas vão ter muita dificuldade da mudança. Vão ter dificuldade de aceitar a mudança. Mas hoje em dia eu posso simplesmente fazer uma consulta médica com você. Você terminou, eu pego os exames, eu gravo todo um áudio, peço para um chat GPT para ele organizar tudo que a gente conversou e todos os exames, e ele consegue botar lá e eu boto no Consolida meu ali pra ti, já prontuário. foi. E eu não preciso ficar 2 horas ali lá, batendo, Datilografando. entendeu? Então, assim, por que não? Sim, exato. Entendeu? Não, acho Por que não? que eu tô monopolizando, falei. Não. Não, pode falar. eu acho que é só a percepção de que a evolução tão rápida, ela gera mudanças também muito rápidas, né? Drásticas, assim. Então, as pessoas acham... O meu ponto é, as pessoas acreditarem que a inteligência artificial vai só melhorar a produtividade delas, a eficiência delas. A inteligência artificial vai tornar muitos trabalhos obsoletos, né? E aí, pegando num país, e vamos puxar pra gente, não precisa falar do vai mundo ter um todo. desemprego A tecnológico. gente isso é vai fato, né? ter Isso é um fato. uma curva de É, adaptação vai ter. que vai gerar Mas não vai acabar com os empregos. muita Pode ficar pobreza, muita gente perdida e tudo mais. Cara, eu tava há umas 3 semanas atrás no Japão, e aí eu fui numa loja da Apple lá. Cara, tava rolando tipo um curso que era um cara ensinando os velhinhos a usar o iPhone na loja da Apple, né? Então, olha o impacto que isso vai ter nas pessoas. Isso não é até bom? a pandemia... Não, excelente, Não. pô. Até a pandemia, o brasileiro queria ir no banco pagar conta. Ah, minha mãe. A pandemia foi uma revolução muito positiva para a mudança dos canais de atendimento dos bancos para o mundo digital. Mas que isso já antes tá gerando tinha muita impacto resistência. nessa turma, eu acho. Várias agências fechando, bancos Eu demitindo funcionários. vejo você falando isso aí. Vou trazer, não sei se vocês já viram esse dado, principalmente você que tá na... o banco, o roxinho lá, tá? A gente não pode falar A nomes gente não assim, pode como é que falar. Não, pode falar, pode. Não estão pagando os milhões que Mas vêm podem do começar Jeff a pagar, Podcast, quem pode ser, sabe, olha aí. Então, Exatamente, tá você bom. pode dar Então, daquele uma roxinho- degustação. Associa a tua autoridade com Exato, eles, pô. Olha aí, eles vão querer. do pessoal aí. pelado, o roxinho do pessoal pelado, eles falaram que quando chegou, a dificuldade que era o pessoal mais velho, os baby boomers, de entrar em um banco digital, e quando chegou o Covid, o que aconteceu? Quem que não podia sair de casa? Velho, né? Eles tiveram que entrar. Exato. Não tem jeito. Minha mãe, um dia desse, deu um problema no celular dela, na internet, que não estava funcionando dentro da casa dela, e ela não sabia
apertar no botão do Wi-Fi para tirar do Wi-Fi e entrar no normal, né? No 3G ali, no É, 4G, exato. né? Aí ela Que me ligou não, foi na vizinha, né? Pegou o sinal da vizinha para meu filho, meu telefone não tá funcionando, o que aconteceu? Essa Tá, porcaria tá aqui. paga a conta e tal? Eu não consigo te ligar. Eu falei, Seu mamãe, liso. eu não sei se você se lembra, mas antes de ter a ligação do WhatsApp, tinha um negócio que você discava no celular, botava um número assim, e aí você ligava para a pessoa, do celular mesmo, mamãe. Né? Não tô nem falando do original. Disse, mas como assim, meu filho? Eu falei, mamãe, é o normal do celular, ligação normal. Para ela não existe mais isso, cara. Mas a mente que se expande não volta ao tamanho original, Exatamente, né? é. Isso aí. Eu acho bacana você falar isso, porque teve uma vez que meu filho pegou o celular e falou assim: qual é o aplicativo para eu ligar? Então, é esse. É. Então, assim, ele não Você entende. vê que não tem diferença entre teu filho de 14 e minha mãe de 74. Exatamente. Né? Apenas 60 anos de diferença e eles são iguais. Mas olha que coisa interessante que eu vejo é o seguinte: hoje em dia, ligar para alguém é um sinal de amor. É Né? verdade. Você ama a pessoa quando verdade. você liga pra pessoa, porque hoje em dia todo mundo. Primeiro que as pessoas não têm nem tempo, né, cara? Que coisa boa. 1 e-mail, 2, o cara que tá demorando que é prolixo ali num áudio. Mas você que é da num área financeira, há podcast. controvérsia sobre essa tese de que quando você liga é amor. Ah, mas né? Por exemplo, cara... as cobranças, por exemplo. Mas aí tem um mecanismo de tu bloquear pra telefone Entendi. Mas a pessoa liga, né? Mas a pessoa liga, mas aí não tem muita alternativa. Mas aí eu fico né? pensando, E não hoje em tem dia, amor envolvido. Não tem amor. Tem não tem tanta amor. gente que me liga que quem eu tiver devendo mesmo, ele não vai receber. Diz pra eles se ligarem entre eles. Se coordenem. Faz uma uma ligação chamada. só, me passa uma lista. Mas isso é interessante. Sei lá, pensando aqui. Eu hoje, eu falo no telefone com a minha mãe, né? Ela vai ver esse vídeo e vai falar que eu poderia ligar mais vezes, né? Mas, sei lá, às vezes ali na média, Se ela vez por assistir o semana. podcast, ela vai falar assim, mentira. Mentiroso, né? E a CBN quando me liga na segunda-feira. Uhum. São as 2 ligações que eu faço. E o mais curioso é que às vezes você precisa de uma resposta urgente. Tem que ser rápido. Aí você manda um WhatsApp e aí fica chateadíssimo que a pessoa não tá te respondendo. Não, porque tem gente que usa o WhatsApp como e-mail. Como e-mail, Tem gente que faz como isso, walkie-talkie. né? Exatamente, Mano, câmbio, né? Caraca, e aí outro reflexo, as pessoas não Né? têm mais a paciência de digitar. Não tem. cara. Um tempo desse eu tava falando numa reunião com os clientes e tal, e eles são, sei lá, 5, 6 anos mais novos do que eu, e a gente tava falando sobre isso, curioso. E aí eu virei pra eles e falei, eu nunca respondi um e-mail pelo celular. Quem nunca? Eu nunca Eu respondo respondi. todo dia. Eu respondo Eu não e-mail abro no nem e-mail. computador. Né? Isso aí ainda é pior. Cara, eu prefiro. Eu respondo Eu no vou no trânsito. computador, abro o WhatsApp, eu prefiro falar por ali, porque eu digito mais rápido do que ficar aqui, assim. Não, mas olha uma coisa interessante, e eu converso muito com as pessoas que estão, os vendedores, tá? Fiz um curso recente do Thiago Reis até, que é o Growth Machine e tal. E aí, quando ele falando que a forma dele vender, eles são muito ligados ainda à ligação mesmo, Sim, não tá? tem- Então tem É a melhor coisa. mensagem, ligação, tem todo um script. Sim. E aí, e-mail marketing. Aí eu Vende falo muito. assim, não é, mas Vende muito. qual é o meu mundo? O mundo corporativo, você tem um e-mail corporativo que você é obrigado a abrir todo dia. Claro. Para mim que é profissional da área de saúde, O teu e-mail é pra receber newsletter, propaganda, Que você não vai ler. exatamente, vírus. que você também não vai ler. É. Você tá entendendo? E meu pai abre, eu acho que devo ter pelo menos uns 8.000 e-mails que não foram abertos. Eu vou porque ganhar, eu tenho mais de 100 mil e-mails não abertos. E isso quando a gente vai olhar nas gerações, eu falo muito para as pessoas, eu falo assim, cara, mas se você hoje em dia pode me mandar um PDF, para que você tá me mandando um e-mail? Aí entendo que Aí no ele te meio manda o PDF por corporativo- e-mail. Mas é que aí no meio corporativo tem uma outra questão, que é uma questão de segurança. E de registro, né? De legal, log registro de das, segurança. das transações, dos exato. processos Sabe o que eu tudo acho mais, né? maravilhoso? É quando alguém me manda e-mail e ainda pede para eu ir lá para ver se o e-mail caiu e dar o ok de recebido. Dá vontade de falar assim, eu já tô falando para ti que eu recebi. Deixa eu te fazer uma pergunta. A minha mãe precisa. Ontem ela me ligou e me disse: meu filho, eu preciso voltar no meu oftalmologista. E como ela é diabética, ela. Sempre tem uma consulta grátis, né? O cara quer se aproveitar, né? Daqui a vou pouco ele vai aproveitar. falar do... Vou aproveitar. E aí ela me disse: tu podes ir lá no laboratório pegar o exame, trazer aqui para mim, para eu ir lá no consultório levar? Eu falei, mas mamãe, eu acho que ele não vai se importar se eu, Se entrar, mandar. se eu entrar no portal lá do
Pode É. falar o laboratório, o nome, assim, né? Tipo, sei lá, vai. Aí eu baixo... A gente der rapidinho, depois no final eu vou botar o nome de todos. Bota pra- todos os- pra tentar. Tem uma questão semântica aí. Não, meu filho, tu não tá entendendo. Ele quer que eu leve o exame para ele. Eu falei, mas você vai levar o exame para ele, só que não no papel. Você vai levar digitalmente. Não, ele não vai Não querer. é a mesma coisa, não é a Ele mesma ele coisa. quer o Ah. papel, meu filho. Mas pra que ele quer o papel, mamãe? Não, mas você já não. Com essa passada de geração, vocês não acham absurdo alguém imprimir alguma coisa? Pois é, mas aí é Ah. a pergunta que eu queria te fazer. Você, como médico, você recebe mais papel ou... Eu recebo papel porque as pessoas, mas as pacientes que eu atendo, Uhum. elas ainda entendem, acham que elas têm que levar realmente na mão. É? Só que hoje em dia eu tô pedindo, pelo amor de Deus, para eles só me mandarem. Ou Exato. senão, hoje em dia é fácil. Sentou, me dá a chave, qual é O código de site do acesso laboratório, lá, código de e acesso. pronto. Chegou a minha Eu vez de abro falar lá com você, na tá hora. vendo, mamãe? Dr. Jeff disse que não precisa Ele é imprimir. médico. Ele é médico, 50 anos de doutor, experiência. Né? Doutor, É. ele disse que não recebe mais. Não, e aí eu vou falar uma coisa que toda vez que eu falo, as pessoas acham um absurdo. Se eu pego esses exames que tem, vamos dizer, antigamente o cara chega ali com 50 páginas. Se eu jogo ele no chat GPT e peço assim, extrai apenas os resultados. Em vez de eu passar 2 horas olhando de um por um, eu abro e tá lá todos os resultados de Ainda bota exame. assim, já faz o laudo pra mim. Faz o laudo aí. Faz um Não, laudo aí, e tu só e aí quando concordo. você... Não, Prognóstico não, toda vez que eu falo Quantos isso... dias, né, expectativa de vida? A minha assistente já vai reclamar depois. Toda vez que eu falo isso, as pessoas acham que eu jogo lá pra simplesmente Tá tirar... preguiçoso, sabe? né? Ah. Mas não é. O ganho de tempo de eu simplesmente, ao Uhum. invés de passar 10 minutos olhando para o paciente, deixar de olhar para o paciente para ficar olhando o exame, eu tenho o resultado dos exames lá. Então é muito mais fácil eu chegar ali, ó, colesterol deu tanto, ó, dona fulano, começar agora a fazer um exercício, né? Vamos lá, a porpeta tem E tu que ganha tempo, diminuir. né? Tu pode É fazer isso tempo. antes da consulta E também, é tempo que eu ganho que eu posso dar mais tempo para ouvir e conversar com o meu né? paciente. Pra fazer um atendimento humanizado. É muito melhor, porque assim, ao invés de eu ficar olhando exame por exame e o paciente ficar lá de cabeça baixa, você não tem mais argumento, não tem mais conversa, e eu tenho que ficar lá, 1, 2, 3, tal, aí fica passando, aí de repente, que é uma coisa horrível, você tá olhando, tem Não querer, eu não 50 quero, não. páginas, e aí terminou tudo, a paciente fala assim, doutor, você ouviu que meu zinco tá baixo? Aí tu E aí Não, vai. e o Torbay que confundiu um dia desse a testosterona com colesterol. Foi uma loucura. Achando que minha testosterona tá alta, né? Era colesterol. Era o É colesterol. colesterol, não tem jeito. Turma, eu queria muito agradecer vocês para a participação do nosso podcast. E eu acho que já fica aqui, depois a gente traz vocês para a gente falar sobre um outro assunto que seja tão gostoso quanto. Mas eu quero que você de casa que assistiu, mande para o seu avô, para o seu pai, para o seu filho, para todo Pros mundo inimigos, que você puder. Das inimigas. Para as inimigas, beijinho no ombro também. É. Porque é interessante, as pessoas a gente vê, a gente falou aqui, meio corporativo, dentro da minha área, da área da saúde, a tendência pragmática da parte financeira, de como investir, de como falar sobre o dinheiro, mudaram através das gerações, não tem certo, não tem errado. Eu vou dizer para vocês que eu admiro muito a molecada mais nova que tá tocando o F para dizer assim, deixa eu trabalhar, dar meu plantão, mas eu quero viajar, eu não quero viver dentro de um plantão, eu não quero viver 24, 36, 48 horas que eu via a geração e ver professores, amigos, professores que viraram amigos, infartando dentro do plantão, deixando mansão, lancha, tudo, e o cara não aproveita. Então, turma, muito obrigado. E você de casa, até o próximo Jeff Podcast.